Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Estou aqui hoje passando mais uma vez me apresentar para você. Sou o evangelista Fagner. Estou aqui com esse segundo vídeo do canal para estar trazendo para você uma mensagem de Deus. Então eu peço para você deixar aí um likezinho, um comentário. Passa aqui no comentário, deixa um amém, um glória a Deus, para a gente saber que você passou aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre o encontro do pecador com Cristo. Quando o pecador eles têm um encontro com Jesus Cristo. Nós sabemos que hoje na sociedade há muita dúvida sobre as pessoas que estão fora, sobre como que elas vão fazer para se achegar até Jesus Cristo, qual o primeiro passo de se arrepender, de pedir perdão. Então nós vamos estar aqui falando sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Acho que é uma passagem muito importante para a gente falar sobre a conversão, o novo convertido, sobre aquela pessoa que talvez na sua mente é um pecador, fez muitas coisas na vida e quer se arrepender e não sabe como, tá? A história de Paulo é muito maravilhosa, nos mostra o poder da graça do Senhor, o poder do arrependimento, quando o Senhor Jesus ele aparece para Saulo e ele faz com que Saulo tenha um encontro com o Senhor. Amém? Vamos estar fazendo a nossa leitura aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Abre a sua Bíblia e vamos ler alguns versículos rápidos para não ficar longo o vídeo. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns desses caminhos, seja homens, seja mulheres, conduzisse preso até Jerusalém. Porém, o que aconteceu? Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, quando nós olhamos para essa mensagem, nós vemos que Paulo e Saulo, aqui ainda como Saulo, ele tinha na sua mente um caminho que para ele era certo. Ele era um perseguidor. Saulo participou do apedrejamento de Estevão. Ou seja, ele vivia uma cultura em que para ele aquela maneira em que ele vivia era uma maneira certa. E quando nós olhamos hoje no mundo, quantas pessoas que não estão vivendo em caminhos errados e para eles estão vivendo o caminho certo. Quando nós olhamos para as pessoas, nós temos que entender que muitas pessoas estão no caminho errado, não é simplesmente só porque elas querem. Na consciência daquela pessoa, o que ela está fazendo é a maneira certa. Se você pega a pessoa que está viciada, a pessoa que está na bebida, e você vai conversar com aquela pessoa, ela tem alguma coisa na vida dela que fez aquele start para que ela pudesse cair na bebida ou cair na droga, um abandono, uma perda, um luto, alguma coisa que causou naquela pessoa, que levou aquela pessoa até aquele ponto. De que a pessoa, na sua cabeça, ela estava certa em se afundar nas drogas, nas bebidas, na violência, ou enfim. Então, aquela pessoa, ela acha que aquele caminho é o certo. Se você for parar para conversar, ela vai dizer assim: olha, eu bebo por causa disso, disso, disso. Ou o que usa droga fala: eu uso por causa disso, disso, disso. O que faz outras coisas, eu faço por causa. Ele tem na sua cabeça alguma coisa que mostra que aquele caminho que ele está vivendo, para ele é o certo. E Saulo, ele fazia parte de uma cultura judaica extremista, muito ortodoxa, muito extremista. De que quem não fosse por eles teria que ser perseguido e mortos. E o cristianismo, ele era visto como uma seita do judaísmo, porque eles não aceitavam que Jesus era o Messias. Então, qualquer um que falasse que Jesus era o Messias, para aquela cultura, era uma afronta para o judaísmo, era uma heresia absurda. Então eles perseguiam. E já aqui no começo aqui em Atos, a gente percebe que Paulo ele era um perseguidor forte, alguém decidido.
E quando você olha para isso, você vê que as pessoas que estão vivendo no caminho errado, elas estão decididas que aquele caminho é o caminho delas. Elas estão decididas que aquele caminho é o melhor caminho para elas. E a única coisa que pode fazer com que a pessoa ela mude de vida, ela abandone o vício, ela abandone a maldade, ela abandone as práticas erradas, é somente o encontro com Jesus Cristo. Eu vou repetir, somente o encontro com Jesus Cristo. Não é com crítica, não é com ataque, não é com afronta, não é com xingamentos, não. A pessoa que está no caminho errado, ela só vai saber o caminho certo a hora que ela encontra com Jesus Cristo. Nós vemos aqui que Saulo ele estava certo de que ele ia pegar aquela carta, ele ia até Damasco, ele ia perseguir os cristãos. Porém, o que aconteceu no meio do caminho, nós lemos aqui. Acabamos de ler. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto a Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz no céu. Jesus apareceu para ele no caminho e falou: "Epa, para aí, onde é que você está indo, rapaz?" E caindo em terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" E eu acho tão interessante nessa mensagem que quando Saulo ele ouve aquela voz e perguntando a ele: "Saulo, por que tu me persegues?", a resposta dele que me chama a atenção. Me chama a atenção, porque nós sabemos que o judaísmo extremo, eles só tinham como Deus, como Senhor, Deus Pai. Só que quando ele cai aqui em terra e ele escuta a voz falando com ele, a resposta dele me chama a atenção. E disse ele: "Quem é, Senhor?" Ou seja, ele já entende que é um Deus que está falando com ele, é uma divindade que está falando com ele. Ele escuta aquela voz, ele vê o resplendor saindo do céu e ele tem um encontro com Jesus Cristo. E ele diz: "Quem é o Senhor?" E Jesus diz para ele: "Eu sou Jesus, quem você está perseguindo?" Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Eu lembro o pastor Hernanes Lopes, ele fala sobre os aguilhões, que é usado para cutucar bois. Jesus está falando para ele assim: como que é duro para ti perseguir e matar e ver que esse povo cresce, que esse povo não acaba, que esse povo não termina. É duro para ti, Saulo, recalcitar contra os aguilhões. E ele diz assim: e ele, tremendo, atônico, disse: "Senhor, o que queres que eu faça?" Aqui nós já vemos Saulo rendido já. Aqui ele ficou rendido. Quando ele viu o encontro que ele teve com Jesus, quando ele viu o resplendor, quando ele se prostrou no chão e ele ficou sem a visão, ele disse: "Senhor, e agora? O que eu faço?" Então, às vezes, eu olho para nós, ser humano, e nós não sabemos o que fazer. Ele deparou com a situação, Jesus aparece para ele, ele viu que ele estava errado, mas aí ele pergunta: "E agora? O que eu faço?" E Jesus orienta ele, orienta Saulo o que ele tem que fazer. E ele vai até a casa de Judas e Ananias vai até ali. O Senhor aparece para Ananias e fala para ele: "Vá à casa de Judas, porque há lá um homem tal", explica para ele. Só que quando Ananias recebe a notícia de que o homem que está lá é Saulo, Ananias para e fala: "Senhor, olha o que o senhor está fazendo. Esse homem aí eu já escutei sobre ele, e ele mata, ele prende muitos dos nossos." Mas o Senhor fala: "Ananias, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido." Graças a Deus. Então, quantos vasos escolhidos não estão perdidos, soltos aí pelo mundo? Quantas pessoas escolhidas não estão perdidas em caminhos errados, esperando o encontro dele com o Senhor? E eu quero dizer para você, nessa pregação, nessa mensagem, se o Senhor ainda não encontrou, se você ainda não encontrou o Senhor no seu caminho, eu oro pela sua vida, mas o Senhor ele vai cruzar no seu caminho e ele vai te mostrar o caminho que você deve andar. Digo para você também que ora por um filho, por um marido, por algum familiar que você quer que esteja nos caminhos e não está, calma, não se precipite, tá? Não acuse, não afronte, não faça contenda. Espera o momento em que o Senhor cruza no caminho dessa pessoa, no momento em que o Senhor cruza o caminho da sua vida, e aí a sua visão é mudada. Porque a visão de Saulo era perseguir e matar, até o momento que ele encontrou Jesus.
Quando ele encontra Jesus ali, ele para e diz: Senhor, e agora o que eu faço? E o Senhor, ele orienta ele. Ananias vai, põe as mãos sobre a cabeça dele, ora sobre ele. A sua visão, ela é retornada com um sinal, um selo, mostrando para ele que o poder de Deus, porque às vezes nós precisamos receber um tombo na vida para a gente entender. Então ele não era uma pessoa de falar na conversa. Não, o Senhor vem, entra de encontro com ele. Alguns criticam, falam que ele não caiu do cavalo, outros falam que ele prostou porque ele ajoelhou, enfim, não importa. Mas fato é que o Senhor aparece para ele, tira ali a sua visão e depois da oração de Ananias a visão volta, mostrando para ele o poder de Jesus Cristo. Jesus fala para ele sobre a sua palavra, ele começa a entender o plano de Deus sobre a sua vida. E Deus já tinha falado com Ananias que ele seria alguém escolhido para pregar aos gentios. E é muito interessante essa mensagem, para não estender muito, para não ficar longo o vídeo, que quando Saulo se converte, Ananias cria uma resistência também no começo. Fala: Senhor, olha, esse homem é perigoso. E o Senhor fala: não, vai, eu que estou escolhendo, eu que estou ungindo, eu que estou chamando. E quando a notícia espalha de que Saulo, o perseguidor de cristãos, tinha se convertido, alguns irmãos também, aqui no capítulo 21, diz assim: e todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o homem que em Jerusalém perseguia aos que invocavam o nome do Senhor? Será que ele veio aqui para isso? Para nos levar preso aos principais do sacerdote? Ou seja, as pessoas também não estavam acreditando na transformação de Saulo. Às vezes, você quer mudança, às vezes você quer melhorar, mas você se depara com isso. Talvez as pessoas não acreditem na sua mudança. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus acredita na sua mudança, Ele acredita na sua melhora, Ele acredita no seu potencial. Quando Ele escolheu Saulo de Tarso, Ele podia ter escolhido outra pessoa, tantos judeus, tantas pessoas, mas não, Ele escolheu o pior. Ele escolheu o perseguidor. Ele escolheu o que prendia, o que matava, o que tinha participado do apedrejamento de Estevão, segundo dados históricos. Tá? Então, mostra o poder da conversão que o Senhor tem quando Jesus entra de encontro no caminho desse homem e dessa mulher. Tá? Então, eu quero falar para você que você medita nessa palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Deixa com que Jesus cruze o seu caminho, para que Ele mostre para você a direção que você tem que andar. Às vezes você está como Saulo, você sabe que você precisa seguir esse caminho, você sabe que você precisa melhorar, só que você para como Saulo parou e disse: Senhor, o que eu faço agora? Mas o Senhor orienta ele, mostra para ele que ele tem que ir à casa de Judas, mostra para Ananias que ir lá orar. Você vê que Deus preparou todo o caminho de Saulo. E ele foi perseguido logo no começo, então não foi fácil. Quando ele foi desacreditado pelos seus irmãos, porque quando ele foi a Jerusalém as pessoas não acreditaram nele, ele teve que fugir, ele ficou 3 anos no deserto, 3 anos no deserto, ele ficou mais aproximadamente 8 anos em Tarso. Ou seja, todo lugar que ele ia, ele foi perseguido. Ele era perseguido pelos irmãos que não acreditavam na sua conversão, e eles eram perseguidos pelos seus irmãos judeus que não aceitavam a sua conversão. Ou seja, você entende como que é difícil? Mas se o Senhor, Ele está no seu caminho, se foi o Senhor que dirigiu o caminho que você está seguindo, eu quero dizer para você: vai firme e forte, porque você é para Deus um vaso escolhido. Amém? Eu quero que você medite nessa palavra, são ali 14, 15 minutos, tá? E entenda que o Senhor, Ele vai aparecer no seu caminho. Se já não tem aparecido, Ele vai aparecer no caminho daquela pessoa que você ora, e Ele vai fazer com que o resplendor do céu que desceu até Saulo, ele venha até a sua vida, ele venha até a vida de uma outra pessoa que você busca, para que a vida dessa pessoa seja transformada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Deixa ali o seu like, passa ali o seu comentário, tá? Assista o primeiro vídeo, vê se esse formato aqui está melhor do que o primeiro. Deixa ali uma dica, uma sugestão, uma crítica, que todas elas é bem-vinda. Amém? Deus abençoe a todos. Fique com Deus.